Requisito 9.2, auditoria interna. Vamos lá na definição primeiro para entendermos o que a norma define como auditoria. 3.20, auditoria é processo sistemático, independente, documentado para obter evidência de auditoria e avaliá-la objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Nota: uma auditoria pode ser uma auditoria interna de primeira parte, ou uma auditoria externa de segunda parte ou terceira parte, e pode ser uma auditoria combinada, combinando duas ou mais disciplinas. Aqui que significa o seguinte: quando eu faço auditoria interna, que é o que eu vou tratar no 9.2, é feito pela própria organização, ou alguém da organização, internamente, alguém contratado para fazer. Independentemente disso, é uma auditoria interna. Uma auditoria, essa é a primeira parte. De segunda parte, auditoria externa, que é de segunda ou terceira parte. De segunda parte, quando, por exemplo, eu faço uma auditoria no meu fornecedor, é de segunda parte. Terceira parte, auditoria de certificação. Se eu quiser certificar o meu sistema de gestão, eu chamo um organismo acreditado pela Inmetro, um organismo certificador, para fazer a auditoria do meu sistema de gestão para certificação. É de terceira parte. E pode ser uma auditoria combinada. Por exemplo, eu faço a auditoria do meu sistema de gestão de suborno, auditoria do sistema de gestão de compliance, auditoria da qualidade do meio ambiente, eu faço uma auditoria combinada. Uma auditoria interna é conduzida pela própria organização ou por uma parte externa em seu nome. Como eu falei, pode ser feito por alguém da minha empresa ou alguém contratado para fazê-lo. E a última nota: evidência de auditoria e critérios de auditoria estão definidos na ABNT NBR ISO 19011. É importante nós já tratarmos aqui que nós temos uma norma específica ISO também, em que ela trata, que é 19011, que ela trata como deve ser feita uma auditoria. Nós temos lá todas as regras para a realização de uma auditoria. Serve tanto para a auditoria interna como para a auditoria de segunda parte e terceira parte. Então, tanto a auditoria de primeira, segunda e terceira parte. Nós temos todo passo a passo, tudo que deve ser feito em uma auditoria, certo? É uma norma específica para isso. Mas vamos lá no nosso requisito 9.2, auditoria interna. 921. A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados para promover informação sobre se o sistema de gestão de suborno está em conformidade com os requisitos da própria organização para o seu sistema de gestão de suborno e os requisitos desse documento, os requisitos da norma. E B, está implementado e mantido eficazmente. Nota: orientações sobre o sistema de gestão de auditoria estão fornecidas na ABNT NBR ISO 19011, que acabamos de falar. Nota 2. O escopo e a escala das atividades da auditoria interna da organização podem variar, dependendo de uma variedade de fatores, incluindo o tamanho da organização, a estrutura, a maturidade e as localizações. Então, vamos começar aqui. Auditoria interna. Eu preciso fazer intervalos planejados. Tem que ser definido por organização o que são esses intervalos planejados. A cada 6 meses, a cada 1 ano. Comumente as organizações utilizam uma vez por ano, mas isso depende da estrutura que eu tenho, do tamanho da organização. Então, uma organização pequena e média pode ser suficiente que eu faça uma vez por ano. Uma organização maior, às vezes não, há uma necessidade de eu fazer semestralmente. Ou eu defino que vai ser uma vez por ano e eu posso fazer uma auditoria num outro momento também. A regra é uma vez por ano, mas eu posso vir a fazer a auditoria um período anterior a isso, mas eu comprovo que eu fiz pelo menos uma vez ao ano. Essa auditoria interna, eu preciso fazer, qual que é o objetivo dela? Para eu verificar se o meu sistema de gestão está em conformidade com os requisitos que eu defini, por exemplo, na política de suborno, os meus objetivos, os meus indicadores, se eu estou atendendo a norma e todos os requisitos, primeiro se eu estou atendendo todos os requisitos que eu defini no meu sistema de gestão de suborno e se eu estou atendendo todos os requisitos da norma. Então, essas duas situações eu verifico a conformidade, além do que se está implementado e mantido eficazmente. E a norma, o meu sistema de gestão de suborno. E a norma vai continuar, vai detalhar essa auditoria interna, tá? Só lembrando o seguinte, gente, quando a gente faz uma auditoria, eu estou buscando a conformidade do meu sistema. Existe ainda um passado de auditoria em que a gente...
auditores, né? A gente não. Auditores buscavam a não conformidade. Gente, não é o objetivo. O objetivo de uma auditoria interna de segunda parte, terceira parte, é buscar a conformidade, não a não conformidade. Eu quero saber se o sistema está funcionando e, eventualmente, eu encontro falhas nesse sistema, ok? 922. A organização deve planejar, estabelecer, implementar e manter um programa de auditoria, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos de planejamento e relatórios, os quais devem levar em consideração a importância dos processos pertinentes e os resultados de auditorias anteriores. B. Definir os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria. C. Selecionar auditores competentes e conduzir auditorias para assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. D. Assegurar que os resultados das auditorias sejam reportados para a gerência pertinente, a função de compliance anti-suborno, alta direção e como apropriado ao órgão diretivo, se ele existir. E reter informação documentada como evidência da implementação do programa de auditoria e dos resultados de auditoria. O que tudo isso significa? Que eu tenho que fazer um planejamento na minha auditoria. Então, eu vou ter um plano de auditoria, plano, por exemplo, anual de auditoria, quando essas auditorias ou essa auditoria será realizada, então eu tenho que ter esse planejamento. Não é simplesmente, eu vou fazer uma vez por ano. Quando? Isso tem que estar previamente definido. Fazer o programa da auditoria em si, então quais, todos os requisitos da norma que eu vou fazer a auditoria, quais os setores que eu vou verificar, o que isso vai ser verificado. Eu tenho que fazer esse programa, aí já é para auditoria especificamente. Faça a auditoria, eu tenho que analisar todos os processos, todo o sistema de gestão tem que ser feito na auditoria. Quanto que essa auditoria vai durar? 1 dia, 2 dias, 3 dias? Depende, ou até mais, depende da organização, depende como vai ser feito. Tem que ser feito por pessoal competente, que tenha competência para fazer a auditoria. Então, que tenha estudado a 19.011, que a ISO 19.011 tenha feito um curso a respeito disso, ou eu contrate quem tem essa competência necessária, que saiba como conduzir uma auditoria. Não é simplesmente eu leio a norma, eu vou lá e faço. Tem que saber conduzir, tem que ter experiência nisso. Ao final da auditoria, eu vou fazer um relatório dessa auditoria, reportar tudo aquilo que foi verificado. Por isso que com a competência eu sei o que eu devo reportar, não é um diário, né, gente? Então vai reportar o que foi verificado, tudo aquilo que foi analisado, toda eventual não conformidade, aí eu posso considerar a não conformidade maior, menor ou apenas não conformidade, as oportunidades de melhoria. Então, assim, que seria uma não conformidade? Aquilo que a gente vai tratar à frente. O que eu não encontrei que está de acordo com o sistema. Ou ela pode ser total, uma não conformidade em que algum ponto da norma não foi implementado, por exemplo, eu não tenho uma análise crítica, que a gente vai ver à frente. É uma não conformidade do meu sistema. Ela pode ser total, ela pode ser parcial, por exemplo, dentro da análise crítica está faltando algum item que não foi analisado, ela foi parcial. Então, tudo isso eu preciso ter uma competência necessária para fazer essa auditoria. Por isso que é muito comum, às vezes, as organizações contratarem um terceiro para fazer auditoria, porque tem que ter experiência nisso, tem que saber como isso deve ser conduzido, ok? Aí nós vamos e isso tem que ficar documentado, registrado, tá? 923. Essas auditorias devem ser razoáveis, proporcionais e baseadas em risco. Tais auditorias devem consistir em processos de auditoria interna ou outros procedimentos que analisem criticamente procedimentos, controles e sistemas que analisem criticamente procedimentos, controle e sistema para suborno ou suspeita de suborno, violação da política de suborno dos requisitos do sistema de gestão de suborno, falha do parceiro de negócio em atender aos requisitos anti-suborno aplicáveis à organização, fragilidades no sistema de gestão de suborno ou oportunidades para essa melhoria. Isso é o objetivo da minha auditoria interna, não é achar não conformidade, é eu buscar como meu sistema funciona, meus procedimentos, meus controles funcionam para a tratativa do suborno suspeita,
para a violação, caso haja, da política ou dos requisitos do sistema. O que é feito? O que é considerado? As pessoas entendem isso. Se houver uma situação, ela vai saber reportar para o canal de denúncia. Foi treinado para isso, testou. Uma falha do parceiro de negócio, se ele não atender, eu tenho uma cláusula contratual, como nós tratamos isso? Existem as cláusulas contratuais? Os contratos estão assinados com os fornecedores com essa cláusula contratual? Fragilidades no meu sistema, eu encontrei uma falha no meu sistema, eu posso melhorar o meu sistema? Então, assim, encontrar falhas é normal, gente. Nem tudo é 100% perfeito. Nós estamos buscando a melhoria contínua. Então, eu encontrei a falha, vamos tratar essa falha. Na auditoria interna, há uma oportunidade de melhoria para o meu sistema de gestão? Esse é o momento também, tá? 924. Para assegurar a objetividade e imparcialidade desses programas de auditoria, a organização deve assegurar que essas auditorias sejam conduzidas por um dos seguintes. A. Uma função independente ou pessoal estabelecido ou designado para este processo. Ou B, a função de compliance anti-suborno, a menos que o escopo da auditoria inclua uma avaliação do próprio sistema de gestão de suborno ou trabalho similar pela qual a função de compliance anti-suborno é responsável. Ou C, uma pessoa apropriada de um departamento ou outra função diferente daquela que está sendo auditada. Ou D, uma terceira parte apropriada ou um grupo que contemple quaisquer das opções A D. A organização deve assegurar que nenhum auditor audite sua própria área de trabalho. Então, o que é importante? A imparcialidade. Quem vai auditar? Quem tem a competência para fazer uma auditoria, que saiba fazer uma auditoria, tá? Saiba, inclusive, fazer um relatório, uma programação e um relatório de auditoria. Que eu seja independente, eu posso então ser de fora da organização, por exemplo, a Natasha vai lá fazer a auditoria no seu sistema de gestão de suborno, eu tenho imparcialidade, eu sou de fora, vou fazer a auditoria, eu posso fazer em todos os processos, na organização como um todo, ou se for alguém interno, você esteja fazendo a auditoria interna, né, no seu sistema de gestão de suborno, a organização para a qual você trabalha, que eu não posso auditar a minha área, então a função compliance anti-suborno não pode auditar a área de compliance anti-suborno, Eu não sou apenas a função compliance anti-suborno, eu também sou por exemplo, para uma outra área, sei lá, uma pessoa até, vou falar bem assim, que não é costumeiro, o marketing, a pessoa do marketing também, ela faz marketing e a função compliance anti-suborno. Eu não posso auditar o marketing. Né? Então, eu não posso auditar a minha própria área. É isso que tudo aqui diz, né? Então, aí nesse caso, o que eu faço? O marketing tem que ser auditado por uma outra pessoa, então a auditoria não vai ser feita por uma pessoa só. Já de cara, se a auditoria interna for feita por uma pessoa de dentro da organização, ela não vai poder ser feita por apenas uma pessoa. Por quê? Porque senão eu vou auditar a minha própria área. Se for feito por uma pessoa de fora, pode ser feito por uma pessoa. Inclusive, isso também faz parte da minha programação de auditoria. Eu vou fazer com apenas uma pessoa, com 2 pessoas, com 3 pessoas. Isso tudo tem que ser levado em conta, porque vai depender também o tempo que eu vou fazer da minha auditoria. Aí, nesse ponto aqui, nós fechamos o requisito 9.2, auditoria interna. Então, eu tenho que fazer uma auditoria que seja imparcial, que eu busque analisar o meu sistema de gestão de suborno, busque não apenas falhas, aliás, eu busque a conformidade do meu sistema, mas que eu encontre falhas e também aproveite para trazer melhorias para o meu sistema, ok? Espero você agora no 9.3, análise crítica pela direção.